Sidney Roberto Machado da Silva. É casado com Marci, pai do Davi, Daniel e Melina. Pastor da Igreja Batista do Marapé, Santos, São Paulo, desde dezembro de 1996. Bacharel e mestre em Teologia. Licenciado em Pedagogia, habilitado em Administração. Pós-graduado em Docência do Ensino Teológico, Teologia Sistemática, Docência do Ensino Superior e MBA em Gestão de Pessoas. Com vocês, Sidney Roberto Machado. Quantos que estão aqui hoje estiveram ontem? Olha só, o que vocês não entenderam ontem que voltaram hoje? Ai. Não é fácil, eu sei, gente. Ontem eu falei para minha esposa, falei diversas vezes, né? Ela é minha ouvidora principal, mas depois falei para o pastor Alípio, falei para a irmã Marta, falei, olha aqui, espinhos, né? Quantos espinhos? Que assunto espinhoso. Eu concordo. Hoje eu acho que não que o assunto seja mais ou menos importante, mas eu diria que fala muito mais ao meu coração. Quantos de ontem para hoje já compraram suas armas? Não. Parece que tem gente negociando, vendendo aí alguma coisa. Que coisa. Eu tenho, pastor Alípio, antes da gente entrar no assunto de hoje, você tem amigos e amigos, não é verdade? E diversos destes me ouviram ontem pela internet, né? E um vai passando para o outro e tal, então tem uns que levam bem a sério e outros que nem tanto, outros que interagem bastante. Um desses amigos, ele falou assim, olha, muito bom, concordei com praticamente tudo, só numa última pergunta que foi dito que através da educação e através do trabalho, nós conseguimos diminuir a criminalidade, quem sabe. Aí este pastor ele disse assim, eu sou da opinião de que somente por intermédio de Jesus Cristo a gente consegue transformar a realidade da sociedade, nem a educação transforma. E eu confesso, queridos, que eu fiquei ali um pouco parado, pensativo, acho que é bem por aí mesmo. Mas o assunto de hoje, ecumenismo e pluralismo religioso, ele nos traz aplicações muito práticas. E para que você não pense assim, mas é um assunto que talvez, como o de ontem, quem sabe, esteja muito longe de mim. Engano. Nós, vez por outra, se não somos engolidos por uma espécie de ecumenismo, nós flertamos com ele e às vezes somos tentados a, mesmo não dialogando com a questão, cedermos ao ecumenismo e ao pluralismo religioso, principalmente o pluralismo religioso, e a gente vai ver como isso acontece. Antes de mais nada, eu quero só ler um texto que parece contradizer o que eu estou falando, mas ao final ele é o fechamento, tá bom? Diz a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, o seguinte: minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus Cristo orando ao Pai, e muitos captam esse texto como uma ideia de que Jesus era um agente de convergência. Alguém que, por intermédio do Evangelho, tentou unir povos diferentes. E aí a ideia do ecumenismo também está bem relacionado a essa questão. Antes de mais nada, assim como ontem eu disse que não era jurista e não falaria propriamente da lei, mas naqueles temas à luz da palavra de Deus, eu também não me importo em nada de hoje estabelecer a questão do ecumenismo e do pluralismo à luz da sociologia, da história ou de qualquer outra ciência social. Eu quero abordar este assunto à luz da palavra de Deus.
E nós vamos, inclusive, meditar em algum momento aqui num texto que é bem conhecido de todos nós e que vai nos servir de aplicação para essa questão muito importante. Mas, afinal de contas, o que é ecumenismo? Eu não quero ler uma definição extensa que eu trouxe, mas eu grifei nesta definição algumas palavras que simplesmente traduzem a ideia do ecumenismo. Para aqueles que tiveram a ideia de formular a tese de ecumenismo, há uma necessidade de todos estabelecermos um sentimento de fraternidade, de relações, movimentos de paz, tolerância e união entre diversas religiões. Há também algo chamado de macroecumenismo, que trabalha na ideia de você minimizar as diferenças da teologia, as diferenças doutrinárias, né? Trazendo a ideia de que nós não somos tão diferentes assim. Isso ocorre dentro do cristianismo, por exemplo, quando as pessoas tentam não distinguir, e se porventura você não for um evangélico, por favor, não se sinta constrangido. Eu não estou atacando religião A ou B, tá bom? Eu estou expondo o ponto de vista que eu vejo na palavra de Deus. Mas o ecumenismo dentro do cristianismo, por exemplo, tenta diminuir as distâncias entre o catolicismo romano e a igreja evangélica, dizendo, nós não somos tão diferentes assim. Há muitos pontos de convergência. As divergências, elas são, na verdade, antigas. Hoje, as igrejas, elas estão muito equiparadas. Nós podemos caminhar juntos. E num macroecumenismo, a mesma ideia de que o cristianismo, ele não está muito distante de outras religiosidades. Você pode caminhar facilmente no viés da religião, por exemplo, sendo você um cristão com um pai de santo. É por isso, queridos, que nós talvez sejamos uma das nações ao redor do mundo que experimenta mais o que nós denominamos como sincretismo religioso. Hoje é possível você ser um crente e você consultar, por exemplo, um pai de santo, ou ir a um centro espírita tomar um passe, e você flertar com algum tipo de religião afro. É possível. Estou aqui com o meu amigo Eduardo, que é da diretoria da nossa igreja. Ele não sabe dessa que eu vou contar, mas algum tempo atrás... nós íamos compartilhando muitas coisas no carro, mas às vezes eu falo assim, deixa eu desesquentar a cabeça dos que estão perto de mim, porque são muitas questões às vezes até engraçadas. Pastor, eu vi o fulano na porta do centro espírita, naquela fila para tomar passe. Ele não é mais da nossa igreja? Eu falei assim, ele é, mas ele vem enfrentando um momento de dificuldade. Mas ele pode tomar passe? Não, eu não estou dizendo isso, eu só estou tentando justificar o sufoco do indivíduo que não consegue dissociar ideias e que entende que ele vai procurar um mesmo Deus dentro de uma igreja evangélica e dentro de um centro espírita, ou dentro de um terreiro de umbanda, ou em qualquer outro lugar. O ecumenismo, ele traz esta ideia de que as distâncias não são tão grandes assim. Até porque a máxima do ecumenismo, e a gente vai ver isso no pluralismo religioso, a máxima do ecumenismo é todos os caminhos são iguais e levam até Deus. Não há tanta diferença assim. Você dá nome a um Deus, eu dou nome diferente ao mesmo Deus, mas Deus é Deus. Um Deus deste calibre, na verdade, ele apenas externa aquilo que a pessoa pensa acerca de Deus e de si mesmo.
provavelmente ela seja o próprio Deus da vida dela. Por isso ela não tem um absoluto adiante da sua cabeça. E por isso ela consegue convergir tão facilmente em ideias tão diferentes. Agora, como eu disse, a questão do pluralismo, ela nos ajuda bastante a entender a questão do ecumenismo. O pluralismo, ele vai trabalhar com algumas questões de absoluto. E aí, queridos, a confusão, ela é maior por quê? Porque ela está não apenas instaurada em muitas igrejas próximas a nós, como também está instaurada em muitos líderes que às vezes nós respeitamos, como também está instaurada às vezes em muitas instituições teológicas. O pluralismo religioso, ele trabalha a principal ideia de que não existe mais uma verdade absoluta. Mas no que isso é importante? Ora, exatamente para dizer que o Deus que você tem como Deus da sua vida, talvez lá na Índia, outra pessoa chame o mesmo Deus com outro nome. Talvez na Amazônia, um índio que pouco contato com o branco já teve na vida, chama a sua divindade de outro nome, mas, enfim, é apenas um único Deus. Mas nós cremos naquilo que lemos na palavra de Deus. E na palavra de Deus, parece-me que não é bem isso que encontramos. Exatamente. Porque você possui a Bíblia como uma verdade absoluta. Mas quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Já que todas as outras religiões também possuem os seus livros sagrados. E eles são tão sagrados quanto o livro que você possui. O pluralismo religioso, ele vai colocar em xeque aquilo que você tem como verdade. Você tem um Deus, ótimo. Uma grande parte, talvez, mais de 90% da humanidade também tenha. Respeite este. Você tem a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, muito bem, tenha para si. Mas respeite as outras religiosidades. E aí, queridos, nessas mínimas questões, nós vamos sendo não apenas iludidos, mas a distorção na vida de uma pessoa que perde esses absolutos, ela é tão avassaladora, e nós percebemos a consequência disso dentro das nossas igrejas. Pessoas que chegam com o questionamento de que realmente, eu acho que esse negócio de ficar exercendo preconceito na vida de pessoas que possuem outra religião, isso é coisa de gente ultrapassada. Eu também concordo com esse tipo de declaração. A grande questão é que você defender a ideia de absoluto se tornou algo retrógrado, algo antigo, algo que não pode mais ser defendido. E nós achamos que aquilo que nós temos como verdade é simplesmente um discurso. E um discurso que precisa ser esvaziado. Por quê? Porque ele é cheio de preconceito. É exatamente esse tipo de palavra que muitos têm usado acerca das nossas convicções. Se você diz crer num Deus e diz, olhando para outra pessoa, que o Deus que essa pessoa acredita como sendo verdadeiro não é verdadeiro, você é, no mínimo, politicamente incorreto. Você está agindo de maneira preconceituosa. Esse absoluto que você tem dentro do seu coração, ele é antigo, é retrógrado. Irmãos, eu não sei se vocês têm tido essa percepção ou têm sido alvo desta maneira. Mas volta e meia, nós somos atingidos assim. Hoje, até o pastor Alípio me indicou um dos vídeos e eu assisti hoje. E eu assisti inteiro. E a ideia de líderes religiosos que caminham muito perto de nós é exatamente essa.
Não olhe para outras pessoas como se aquilo que elas crescem fosse algo fora da verdade. Porque o que é verdade para você talvez não seja para outra pessoa. E eu não estou falando que um guru disse isso. Eu não estou falando que um filósofo ateu disse isso. Eu estou afirmando que um pastor disse isso. Assim como outros costumam afirmar. Por isso que eu digo que o pluralismo religioso, por vezes, é muito mais engolido por nós do que a questão do ecumenismo. Talvez você nunca vá ter, pastor, eu fui criado num berço batista, eu nunca entrei num terreiro de umbanda. Talvez você nunca vá ter essa experiência ecumênica. Mas talvez você vá ter esse dissabor de começar a pensar com uma visão de pluralismo religioso. Não existe mais verdade absoluta. E de que maneira isso vai sendo construído? Desde as crianças. Desde as crianças. Até os mais tenros. Algum tempo atrás eu estava como preletor num local e foram fazer propaganda de um ministério para jovens. E a pessoa começou de uma maneira totalmente equivocada. Olha, o que nós temos para oferecer é uma vacina, uma artimanha, sei lá como foi colocado, não lembro direito, para que o seu filho, ao entrar na universidade, não se desvie. Porque a maior parte dos filhos de cristãos hoje que entram para a universidade perdem a sua fé. E depois vai o pastor falar, né? Eu falei, olha, antes de eu entrar no assunto, eu quero só trazer um pouco de luz, talvez, para a pessoa que trocou um pouco as palavras. A gente às vezes quer ser gentil, né? Não é o que ele pensava, mas eu quis ajudá-lo. Não é a universidade que mata a fé de ninguém. É o despreparo dos nossos jovens dentro das nossas casas e dentro das nossas igrejas, que faz com que quando eles entram na universidade e entram em contato com teorias que eles nunca viram ou nunca creram, se choquem e deixem o evangelho em detrimento daquilo que estão recebendo. O problema não é a universidade. O problema é a educação cristã que eles não receberam. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque não precisa esperar o nível universitário. Por exemplo, para começar a aprender na escola, nas aulas de ciências, lá na 5ª série, de que o universo foi criado numa espécie de explosão cósmica. Eu lembro quando eu era criança, e os cientistas dizem que não, mas eu lembro, gente, vocês que têm a minha idade ou são mais experientes do que eu, lembram disso. Quando eu era criança, eu não sei se eu era muito burrinho, mas diziam que o homem veio do macaco. O homem surgiu do macaco. É claro que você proferir uma sandice dessas hoje é um absurdo. Mas, há muito tempo, a bola da vez, qual é? O universo surgiu de uma explosão. Eu gosto muito daquele filme sobre o romance, né, da história de Stephen Hawking. Teoria do amor, é isso? Teoria de tudo. E ali demonstra, o Stephen Hawking, que foi considerado uma das pessoas mais inteligentes do século passado, né, falecido há algum tempo atrás, ele, quando estava terminando a sua graduação, ele muito à frente dos seus professores, ele cravou lá a sua teoria sobre a origem do universo. E quando ele foi dar a sua dissertação de mestrado, ele já havia mudado a sua teoria. E quando ele foi defender a sua tese de doutorado, ele já havia mudado novamente a sua teoria. Mas isso é plantado como verdade no coração dos nossos filhos. Eu tenho uma filha menor delas, tem 10 anos, e ela já tem contato com esses aspectos. Então, desde quando aspectos como o que está na palavra de Deus não é totalmente verdadeiro, não pode ser levado tão a sério? Desde quando isso começa na vida das crianças? E aí a gente começa a ter amizades, a confabular com outras pessoas.
E se você começa a defender alguns outros princípios bíblicos, chega, não vamos falar de evolução, de criação do homem, não. Mas quando você começa, por exemplo, na adolescência, a abordar aspectos morais sobre casamento. Se seu filho seguir o que está nas Escrituras, ele vai ser bombardeado, motivo de chacota. Logo, a sua mente está se dissociando de verdades absolutas. Porque ele percebe que se ele permanecer nisso, ele vai viver sozinho neste mundo, vai ser considerado um extraterrestre ou algo pior. As verdades absolutas hoje, elas não existem mais. Há 30 anos atrás, quando a pós-modernidade começou a ser sentida, os absolutos ruíram, caíram. Eu sei que nós, como igreja, demoramos bastante para sentir isso, mas no mundo aí fora isso se tornou normal e corriqueiro. Então você, como um crente em Cristo Jesus, defender a ideia de que existe apenas um Deus e de que existe a palavra de Deus, isso é extremamente fora da realidade. E o pluralismo religioso, ele é um dos responsáveis pela disseminação há 150 anos dessas inverdades. No século XIX, início do século XIX, a partir da Alemanha, surgiu a chamada teologia liberal. E a teologia liberal, ela só serviu para uma coisa: trazer descrédito à palavra de Deus. As pessoas não mais estudavam a teologia para desvendar os mistérios de Deus. A teologia liberal é mãe de uma crítica chamada alta crítica. A hermenêutica chamada gramática histórica, onde o indivíduo abria o texto não para desvendar e descobrir as verdades e os mistérios de Deus para a sua vida, mas para achar possíveis erros que deveriam ser combatidos. Para isso serviu a teologia e para isso ainda serve em muitos rincões, inclusive no nosso país. Inclusive em igrejas que são chamadas de batista. Por isso nós precisamos estar atentos àquilo que hoje conhecemos como ecumenismo e como pluralismo religioso. Só para a gente ter uma ideia, como surge, esse termo oikomene, daí a nossa palavra ecumenismo. É a ideia de que o mundo habitado ou civilizado em oposição ao mundo bárbaro. Quem é o mundo habitado civilizado? São aqueles que defendem as verdades eternas? Não. Para o ecumenismo, nós somos o mundo bárbaro. E nós precisamos ser derrotados. Nós precisamos ser derrotados porque somos o atraso da humanidade. O objetivo do ecumenismo é exatamente esse. Todos os povos precisam ser congraçados. Eu não quero abordar aqui, eu falei um pouco que eu gosto demais de escatologia, mas para mim, esse é um dos canais, inclusive que o anticristo tem, preparando a sua tentativa de formar um reino. Ele desvaloriza, ele desacredita o povo de Deus e ele une todos os povos diante de mentiras e de falsidades. Agora, quais os objetivos do ecumenismo? Olha só, relação de amizade entre todos os indivíduos das igrejas cristãs. Eu sei que tudo que eu estou falando está sendo gravado, mas eu preciso falar. Aqui mesmo no estado de São Paulo há uma banda que reúne pessoas das mais diversas religiosidades. E o intuito dessa banda é se apresentar em lugares de concentração de muita gente, festas, exposições, e ali um pastor, um pai de santo, um babalorixá, um mais não sei o quê, um xamã, todos eles cantando músicas relacionadas à paz. Então um dos objetivos é esse.
fazer com que, através da interreligiosidade, haja amizade. Ajudar pessoas necessitadas através de voluntários e de trabalhos coletivos, o que é missão da igreja. Praticar orações, unidade, estudos de doutrinas e resolver intrigas e divergências. Quais as consequências de tudo isso, gente? Uma palavra que fica gravada no meu coração: apostasia. Apostasia. É quando nós nos dissociamos das verdades de Deus e fazemos das mentiras que nos cercam uma possibilidade de verdade. É quando eu me vejo olhando para uma pessoa enferma e entendo que ela pode apelar para todos os tipos de deuses, para todo tipo de possibilidade de cura, mesmo que isso implique em invocar um Deus estranho. É você se desvencilhar daquilo que a palavra de Deus traz como verdade e crer que isso é uma possibilidade, mas não a verdade como um todo. Apostasia. Isso nós precisamos tomar muito cuidado. Como que, de uma maneira muito prática, dentro das nossas igrejas, nós percebemos o ecumenismo chegando, o pluralismo religioso chegando. Eu alistei aqui algumas questões. Primeiro, quando nós percebemos pessoas duvidando da inerrância das Escrituras. O que significa inerrância? A Bíblia não contém erros. Nós não estamos falando de erros de grafia. Até porque a cada edição de Bíblias que são lançadas, às vezes erros gráficos, inclusive, são corrigidos. É claro que nada é como na época em que eu trabalhei em gráfica. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui trabalhar numa gráfica. E eu era doido para ser colocado ali na tipografia. Me colocaram numa máquina offset. Um dia me acordaram. Eu estava lá debruçado na máquina offset e ela engolindo todos os papéis possíveis. Naquela época se fazia nota fiscal ali. Rapaz, você vai ter que fazer tudo de novo porque tem um contador aqui e agora nós perdemos a série, você vai ter que começar todo o trabalho. Olha o prejuízo, tá bom. Eu queria ser tipógrafo, que eu achava um barato, gente. Lá na tipografia, cada cartaz, cada nota fiscal, cada cartãozinho era montado. Você tinha todos os tipos e tamanhos diferentes e formas diferentes. Né? Você clica lá no seu Word, você vai ver, você vai clicar lá o tipo de letra que você quer e o tamanho. Né? Na gráfica, cada uma dessas letrinhas era um tipo. E você ia montando, e depois amarrava com um barbante assim, pronto, estava preparado o negócio. Era fantástico aquele tempo, né? Para aquelas pessoas que vivem no passado. Aquilo dava um trabalho danado. Mas aí quando a gente começava a rodar uma nota fiscal, por exemplo, eu olhava assim e falei, tem um A de cabeça para baixo. Aí tinha que parar, tirar, tem um A de cabeça para baixo, meu amigo, tem que consertar isso aí. Aí ele vinha com a pinça e tirava. Isso aqui, gente, por mais que hoje seja tudo computadorizado, digitado, há muitos erros. Nós não estamos falando desse tipo de erro na palavra de Deus. Isso acontece. Isso é feito por homens. Imagine, lá na Idade Média, quando Bíblias eram totalmente copiadas à mão. Se você gosta de filmes, o Nome da Rosa, tem o Sean Connery como o astro. Ele mostra um mosteiro, um monastério, onde há uma grande biblioteca e os monges estão ali copiando livros. Era assim que acontecia. Imagine naquela época um indivíduo copiando uma Bíblia, com pouca luz, uma vela acesa, o dia inteiro copiando à mão. Imagina se ele não ia errar. Imagina se ele não trocou a abobrinha por outra coisa. Né? Imagina. Né? Então, gente, não é disso que nós estamos falando quando falamos que a palavra de Deus não possui erros.
Mas nós entendemos que na sua ideia, na sua transmissão e na sua decodificação não existe qualquer tipo de equívoco, de erro. Eu não preciso abrir a Bíblia para ficar inspecionando, buscando algum tipo de ideia que seja equivocada. Olha, o Evangelho de Marcos, ele diz que Jesus Cristo curou o cego Bartimeu quando estava saindo de Jericó. E o de Lucas diz que ele estava entrando em Jericó. Está vendo? É um erro. Não, queridos, são pontos, são prismas, são pontos de vistas. Até porque Jericó é uma cidade dentro da outra. Jerusalém é assim. As cidades eram fortificadas. À medida em que eram superlotadas, construía-se outra muralha. Não iam derrubar a muralha, até porque na muralha as casas eram construídas ali ao redor delas. Era parede de casa. Então vamos aumentar. Então, se um texto está dizendo que Jesus Cristo, isso é verdade. Se um texto está dizendo que Jesus Cristo está entrando em Jericó e o outro está dizendo que ele está saindo, é porque os autores são diferentes, mas a história é a mesma. E a veracidade do fato não muda. A palavra de Deus é inerrante, ela não contém erros, do início ao fim. Ela não se trai. Outra questão que o ecumenismo e o pluralismo religioso combate é a ideia da literalidade dos milagres. Aquela gama de milagres cometidos por Jesus Cristo nos seus anos de ministério aqui na terra, aquilo ali foi ilustração, gente, historinha, carochinha. Não aconteceram. Você pensa que poucas pessoas defendem a tese de que milagres não são literais? Agora, se você tirar os milagres da palavra de Deus, ela não subsiste, não vale para nada. Quer ver o milagre mais combatido dentro do pluralismo religioso? A ressurreição de Jesus Cristo. Tira a ressurreição de Jesus Cristo. O que vai ficar? Se você for a alguns ambientes teológicos, você vai perceber. Há muitas pessoas que duvidam de que o nosso Salvador ressuscitou. E não é, gente, agente de outra religião, não. São cristãos evangélicos. Exclusividade do cristianismo à salvação. Ah, pastor, aí sim, né? Pô, a gente está aqui, um monte de gente de diversas religiões. Eu vou dizer que só existe salvação em Cristo Jesus? Sim. Se você tirar do cristianismo esse privilégio, acabou o cristianismo. Se houver outro tipo de salvação, não existe cristianismo. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Há um outro texto, quando Jesus Cristo fala do caminho largo, do caminho estreito. Ele diz, há muitos caminhos, conduzem à perdição. Mas esse caminho aqui é o caminho de salvação, da verdade. Só existe um, e é difícil. Centralidade de Jesus. Isso vale para dentro do cristianismo. Porque hoje há muitas igrejas, eu diria que a maior parte das igrejas evangélicas não possuem Jesus Cristo como centro. Possuem homens. E aí, gente, como eu disse, eu sei, está sendo gravado, eu sei que, enfim. Mas, por exemplo, quem defende a ideia do apostolado hoje, ela tira a centralidade de Jesus Cristo, do Evangelho. Porque o apóstolo, ele tem uma premissa. O que ele continuar falando, ainda vale como lei. Precisa ser observada como um parâmetro bíblico. Percebem isso? Uma coisa é ser pastor. Uma coisa é ser um crente. Outra coisa é ser apóstolo. O que o apóstolo fala é inquestionável. Ele está no mesmo pé de igualdade das verdades eternas contidas na palavra de Deus.
A gente pensa que é só olhar para a religião católica e entender que eles são errados porque eles até hoje possuem as verdades papais, as bulas papais, as suas encíclicas como regras, como leis. Dentro do meio evangélico existe isso. Por isso, centralidade de Jesus Cristo. E por fim, esse método histórico gramatical, em substituição ao método bíblico teológico. Como eu disse, é a tal da autocrítica, que olha para o texto bíblico como algo a ser grifado, riscado, tirado, porque é um texto produzido por mãos de homens e não pelo próprio Deus. Eu quero trazer algum exemplo de como o ecumenismo é inviável. Tirei do site do Instituto Cristão de Pesquisas, eu sei que isso é uma tentativa de teste oftalmológico. Então, mas vocês vão crer em mim. E os que disseram, quantos estão enxergando? Amém. Vocês estão bem demais, comeram muita formiga com açúcar, por isso que estão enxergando bem dessa maneira. Mas, só para a gente correr, para a igreja evangélica, o seu fundamento é Jesus Cristo, ele é a pedra angular. Para a igreja católica, o seu fundamento é Pedro. Ele tem as chaves dos céus, ele é a pedra. Cabeça, para a igreja evangélica, o cabeça é Jesus Cristo. Se você for estudar as doutrinas católicas, o cabeça da igreja católica é a autoridade papal. O mediador, Jesus Cristo. Mediador para os católicos, Jesus, Maria e todos os santos. Semana retrasada, uma senhora, que parece-me com distúrbio bipolar, agrediu o padre Marcelo Rossi lá em Cachoeira Paulista, no Templo da Canção Nova. Ela derrubou o indivíduo do palco. Olha que se me derrubarem vai ser um estrago danado, hein? Vocês vão ter que pagar uma reconstrução. E ele imediatamente ele disse, Maria me protegeu. Foi o que ele colocou. Salvação pela graça, por meio da fé. Na igreja católica, graça, e obras, indulgência. Autoridade, a Bíblia, para os evangélicos. Amém? Muito fraco. Agora, na igreja católica, a Bíblia, a tradição, o magistério da igreja. O nosso culto, segundo as escrituras e espiritual. O culto na igreja católica é entendido como cerimonial. Uma missa. E o nosso objeto de culto é só Deus. O objeto de culto na igreja católica é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é Maria, a hóstia, o santo, as imagens, as relíquias. A gente percebe. Puxa vida, pastor, então não há nenhum tipo de junção entre evangélicos e católicos? Ora, eu tenho amigos que são católicos e eu confesso, eles são alvos da minha oração. Quando a nossa família começa, por exemplo, a caminhar com outras pessoas que não creem em Jesus, como nós cremos, nós oramos por eles. Porque no fundo, e eu espero que esse quadro ajude a todos a entender, não é uma pequena diferença que está nos afastando. São questões literalmente cruciais. É outro tipo de crença. É um outro entendimento. É outra verdade. É outra verdade. Alguns anos atrás, um padre lá próximo a nós começou a me convidar para conversar. E eu fui. Me convidou para tomar vinho, inclusive. Eu falei, não sei se tem alguma câmera gravando aqui, melhor não, né? E aí conversa vai. Ele falou, sabe que nós somos irmãos? Aí eu falei, fulano, eu sei que você pensa isso. Porque, de fato, essa pessoa é bem conhecida e ele é diferente.
Mas aqui na sua parede tem 2 papas. Faz tempo já, hein? Tem o Papa João Paulo II, que antes de falecer declarou que os evangélicos eram irmãos dos católicos. E tem o Papa Bento XVI, que era o Papa da época. E o Papa Bento XVI, ele revogou a palavra de João Paulo II e disse que nós éramos alvos evangelísticos, porque nós somos uma seita. Qual dos 2 papas você acredita? Ele falou assim, eu não posso me posicionar. Ele está vendo? Então, gente, a gente não pode se enganar. Eles também não têm esse entendimento. A ala da Igreja Católica que tem o entendimento ecumênico, acreditem, ela é subversiva. O Brasil é bem subvertido, mas não é o que a Igreja Católica pensa. Concluindo antes de eu abrir a Bíblia, tá bom? Fica tranquilo, pastor Olívio. Eu tenho um relógio. Jesus, ele nunca suplicou que nós tivéssemos uma unidade institucional. O texto que nós lemos no início, a oração dele a Jesus, ao Pai, foi que nós tivéssemos uma união espiritual. Ele não estava ali provocando o congraçamento de todos os povos e de todas as religiosidades. Jesus Cristo não veio como esse grande diplomata. Jesus veio como Salvador. E ele disse, Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam. Ele não estava falando de amizade, de pizza. Ele estava falando de união espiritual. E só existe uma possibilidade de nós termos união espiritual. É crermos no mesmo Deus. É termos um mesmo Salvador. E é termos uma única verdade, a palavra de Deus. Só existe esta verdade. Isso é união espiritual. O resto é instituição. Agora, como eu disse, eu gostaria de ler a palavra de Deus em Atos capítulo 17. É um texto, queridos, muito rico. Eu sei que os irmãos conhecem bem. Do versículo 16. Só dá um pano de fundo. O apóstolo Paulo estava lá em Tessalônica com Silas e Timóteo. E eles foram postos para correr em Tessalônica. E Paulo, ele sabia o momento certo de correr, viu? Não é toda hora que ele estava aqui, eu estou aqui, pode me prender, não é assim não. Ah, porque Paulo foi preso várias vezes, então ele era... Não. O negócio ficou, a chapa ficou quente em Tessalônica, ó, sai à noite. Foram para Bereia. E em Bereia, as pessoas começaram a examinar o que Paulo estava falando à luz das escrituras que eles tinham, o Antigo Testamento. Aí, as pessoas que causaram tumulto em Tessalônica correram para Bereia. E sabe o que aconteceu? O texto não diz claramente, mas a ideia aqui é que eles se perderam. E Paulo, foi levado rapidinho para Atenas. E Silas e Timóteo ficaram um tempo ainda, acho que escondidos lá em Bereia. E aí a palavra de Deus, eu não sei quando você vai a um país diferente, uma cidade diferente, mas eu tenho um hábito, por favor, não me julguem. Quando eu chego a um país, assim, alguma coisa assim, sabe o primeiro lugar que eu quero ir? Eu quero ir no supermercado. Não é por causa de comida. É para ver os costumes. Eu falo para minha esposa, não tem melhor lugar para você conhecer um povo do que o supermercado. Você sabe o que ele come, como ele limpa a casa, né? o que ele dá valor, o que é barato, o que é caro. Né? É assim, gente, eu sou assim. Paulo era bem diferente de mim. Ele chegava numa cidade, ele corria para a sinagoga. Então aí começa o texto de Atos capítulo 17, que a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 10. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia onde? Na sinagoga, com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele.
Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago. O Areópago, gente, era literalmente o Supremo Tribunal de Atenas. Foi para lá que Paulo foi levado para esclarecimentos. Tá? Onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião no Areópago e disse: atenienses, e aí, gente, até o final do texto, nós não vamos, claro, entrar em todas, mas o apóstolo Paulo, ele faz 25 defesas do evangelho como a única verdade. Tá? Depois você estuda na sua casa. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, fôlego e demais coisas. De uma só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Está vendo, gente? Ressurreição dos mortos é incrível. É a pedra no sapato desde sempre. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então, gente, contexto disso. Atenas tinha por volta de 30 mil deuses, espalhados pela cidade, altares e em prédios públicos. Tá? Não eram 30 mil deuses nos livros escolares dos atenienses. Eram deuses conhecidos por intermédio de altares e de esculturas. Era esse tipo de cidade que Paulo estava ali tentando pregar o evangelho. E aí chegam dois tipos ou classes de filósofos: os estoicos e os epicureus. Os estoicos, eles criam em todos esses deuses. E era proibido você entender que a sua divindade era exclusiva. Ele representava o pensamento antigo da Grécia. E havia também os filósofos chamados de epicureus. Estes eram mais recentes, em menor número, que defendiam a ideia de que tudo aquilo não passava de um placebo para as emoções dos atenienses, porque o correto seria dizer que não existe nenhum Deus. E no meio deles estava o apóstolo Paulo defendendo uma verdade diferente. Por isso eles disseram: este homem é um espermelogoi. E daí vem a palavra esperma, tá bom? Ele é um paroleiro, ele é um falastrão, um vagabundo. Ele está nos trazendo uma mensagem diferente daquela que nós temos, daquilo que nós acreditamos. Por isso ele é levado ao Areópago, que é um lugar de julgamento, e no caso do apóstolo Paulo, de esclarecimento.
E o apóstolo Paulo, ele traz uma defesa, e aí, queridos, que ele vindica para o cristianismo como única verdade, e traz 25 verdades sobre isso. Ele diz, olha, eu reparei aqui na colina de Marte, que há um altar ao Deus desconhecido. Esse altar está vazio, eu entendo vocês. É sobre esse Deus que vocês desconhecem que eu estou falando. Para que aquele altar foi construído? O ateniense, ele era tão religioso e tão apavorado com os seus deuses, que ele tinha um altar vazio, caso alguém houvesse esquecido de citar um Deus. Então aquele era o altar genérico, era o altar similar. Sabe quando você vai na farmácia e pede um remédio e não tem, mas tem o genérico? Esse era o altar ao Deus desconhecido. Ele serve, ele calça em qualquer pé. O apóstolo Paulo disse, é esse Deus desconhecido que eu estou apresentando para vocês. E ele começa, queridos, afirmando algo que os atenienses tremem. Olha, só existe um Deus verdadeiro. E aí ele traz algumas questões e com isso nós terminamos. Ele diz, esse Deus que eu estou apresentando a vocês como verdadeiro, ele pode ser conhecido. Vocês não conhecem nenhum Deus de vocês. Vocês, quem aqui já teve algum contato com mitologia grega? Pelo menos assistiu O Ladrão de Raios, alguma coisa? Tá bom. O Deus grego, o Deus da mitologia, ele é um Deus totalmente transcendente. O ateniense mais crente, ele jamais poderia afirmar, eu tive uma experiência com Zeus. Ele não diria isso. Porque os deuses da cultura, da religião, da mitologia grega, eles são deuses acima por completo do seu povo. Eles nunca se tornaram imanentes, nunca se tornaram presentes na vida dos atenienses. E que o apóstolo Paulo começa dizendo, olha, o Deus que eu estou apresentando a vocês, ele é diferente do Deus de vocês, porque ele transcende, tem coisas que nós não alcançamos Deus. Por exemplo, quem é Deus? A gente não consegue definir. Porque você só consegue definir algo que você enxerga o final dele. Algo que está acima do nosso entendimento, a gente equipara, compara, enfim, e muitas vezes erra. Mas nós temos um Deus que, além de ser transcendente, ele é imanente, ele se comunica aos homens. Nós temos um Deus que, segundo o Evangelho de João capítulo 1, tornou-se de verbo a carne, veio e habitou entre nós. Ele foi sentido, ele foi visto, ele foi percebido, ele foi cheirado, ele foi presente. Então o que o apóstolo Paulo diz àqueles, olha, eu tenho um Deus que além de ser transcendente, ele pode ser conhecido. E ele se dá a conhecer. E por isso todos os homens são indesculpáveis, é o que o texto diz. E na teologia há uma revelação que nós chamamos de geral, que explica exatamente essa questão. O índio, habitante do lugar mais inóspito da Amazônia, ele é indesculpável em termos de salvação, porque Deus se revela a ele, através da sua criação. Ele precisa na sua mente entender que existe uma mão por detrás de tudo aquilo. Existe um organizador por detrás de tudo aquilo. Existe um poder que é maior do que o seu por detrás de tudo aquilo. E isso nós denominamos como revelação geral. E o que o apóstolo Paulo diz é que Deus se dá a conhecer. Agora, gente, convenhamos. Nós estamos num mundo civilizado. Eu não sei quantas câmeras tem aqui, eu fiquei até perdido. 4. Neste momento,
Pode participar desse culto qualquer ser humano que tenha contato com a internet ao redor do mundo inteiro. A estimativa de 7 bilhões de habitantes é que pelo menos 4 bilhões possuem uma abertura à internet que pode ser acessada. Perceberam a grandiosidade disso? Deus, ele se dá a conhecer, ele se revela ao homem. Este Deus, segundo o apóstolo Paulo, também gerou a vida. Ele é o causador de todas as coisas. Ele é o início de todas as coisas. Ele é o gerador de toda a vida. Diferente das mitologias, onde a gama de deuses, basicamente, e se você conhece um pouquinho, você sabe disso, são inimigos que algumas vezes colideram juntos, agem juntos, mas via de regra estão conspirando um contra o outro. Só há um Deus, segundo o texto, e nós somos regidos por este Deus. No mesmo texto, o apóstolo Paulo diz que este Deus ele faz distinção entre pessoas por intermédio do seu evangelho. É como o texto que nós lemos ontem do Salmo 1. A palavra de Deus no Antigo Testamento inteiro, ela faz distinção entre o ímpio e o justo. O evangelho, queridos, ele separa o salvo do alvo de salvação. É o evangelho que transforma a vida do indivíduo. E este Deus que o apóstolo Paulo está apresentando é o evangelho. E se ele faz distinção, o texto mesmo o apresenta. Ele é o caminho. E não há possibilidade de ramificações. Na teologia de Paulo, de Atos capítulo 17, não há espaço para ecumenismo e não há espaço para pluralismo religioso. Existe apenas um único Deus, um único caminho, uma única verdade que conduz à vida. E por fim, se ele é salvação, obviamente, ele é o caminho. Eu quero terminar citando 2 textos. Um do Antigo e um do Novo Testamento. E aí vocês podem fazer um monte de perguntas para o pastor Alípio. Lá em Amós capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus diz: acaso 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Queridos, o povo de Israel tentou isso no Antigo Testamento o tempo inteiro. Quando Deus deu a terra prometida de presente ao povo de Israel, Deus ele deixou claro, olha, parece, eu sei, isso, eu nem devia citar isso, eu devia ter citado ontem, hoje não. Mas Deus manda matar o povo que está lá dentro da terra prometida, porque ele diz, vocês não podem se associar com nenhum outro povo, porque à medida em que vocês fizerem isso, vocês vão se prostituir. Essa é a mensagem do livro de Oséias. Oséias, vá lá na rua direita, tome para si uma mulher da vida, prostituta, Gomer. Oséias vai, essa mulher tem um filho, 2 filhos, cansa da vida que teve com Oséias, volta para a rua. Oséias fala para Deus, Senhor, que brincadeira é essa que o Senhor fez comigo? Olha, você vai lá buscar sua esposa porque ela já quer voltar para casa de novo. E depois você sai a profetizar para o meu povo, dizendo que o meu povo é como a sua mulher, uma prostituta, que vive me traindo, mas o meu amor é incondicional. Eu espero o meu povo para amá-lo. O que, senta aí ali, porque eu não acabei. O que, queridos? Pegaram a câmera essa? Foi engraçada essa. Não, puxa. Faz de novo. Mas, gente, o que Deus está falando é isso. 2 povos pensando totalmente diferente. Podem caminhar juntos? Não podem. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo,
diante de graves crises da igreja em Corinto. Igreja, hein, gente? Está falando a crentes aqui. Presta atenção nesse detalhe. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união pode haver de um crente com um incrédulo? O que o apóstolo Paulo e obviamente a palavra de Deus nos diz, não é que você não pode olhar para quem pensa diferente de você. Não tem esse pensamento, e isso é preconceito. E isso Jesus Cristo não teve. Mas há um limite para as nossas associações. Há um limite de andarmos juntos com as pessoas. E em hipótese alguma, há a ideia de você ceder às suas verdades para adquirir a verdade das outras pessoas. Se você é cristão, saiba de uma coisa, só existe verdade dentro do cristianismo. E o que os outros disserem, que a verdade que eles possuem é diferente da sua, vamos conviver? Não existe qualquer possibilidade. Eu espero que todos nós saímos daqui convictos de que isso nos leva a uma tarefa. A tarefa, queridos, é voltarmos ao que o nosso Senhor Jesus Cristo disse no texto que eu li no início. Para que todos nós sejamos um, nós precisamos cada vez mais nos apegarmos a esta verdade, vivermos o verdadeiro evangelho e pregarmos este evangelho a todos aqueles que não creem no verdadeiro evangelho, a fim de que em algum momento eles se dobrem e entendam que o evangelho é a única verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.